Olá, tudo bem? Estamos iniciando mais um programa Projetos. Hoje nós vamos falar sobre a carpintaria, ou seja, os telhados de madeira nas nossas casas, né, na maioria das residências, e com o profissional Wellington. Tudo bem, Wellington? Tudo bom, Júnior? Tudo ótimo. Prazer, foi agradecido. Então, Wellington, vamos passar hoje nessas informações que é bastante interessante, né? Porque muita gente às vezes não sabe a quantidade de variáveis que existe, né? Tipos de madeira, de telhas e as formas, né, que se pode fazer um telhado, caimentos menores, caimentos, né, com uma porcentagem maior. E eu queria saber, para iniciar, né, as pessoas que estão nos assistindo, conhecer um pouco mais você, né, que você é bem conhecido aqui em Jaú, já tem feito muito trabalho, mas assim, como que você começou com esse trabalho bonito aí da carpintaria no telhado? É assim, construção civil, a maioria das vezes a gente começa lá de baixo, né? Então a gente começa de ajudante, então, vamos lá de servente, e quando eu sempre gostei de trabalhar com esse tipo de serviço. Aí tem um tio meu que já era carpinteiro, ele foi carpinteiro a vida inteira, né? Hoje que ele não trabalha mais. E comecei a trabalhar com ele, ajudar ele, né? Vai aqui, vai lá. Aí conheci uma outra pessoa, né? O Sebastião Frade. Então foi pegando o gosto da coisa. Falei, não, é isso mesmo que eu quero, né? Aí tive 3 professores. E isso, vamos dizer, faz o quê? Uns 20 anos já? Uns 20 anos atrás, mais ou menos. Uns 20 anos para mais até, né? Porque meu tio sempre trabalhou com isso, então sempre na família ali sempre teve alguma coisinha que ajudava ele. Então hoje eu falo que eu tive 3 professores na minha vida, um diferente do outro. Ainda eu falo para as pessoas, eu falo, ó, eu uni os 3, né? Tento fazer um pouquinho igual cada um para ficar perfeito o serviço. Mas não é fácil realmente, acredito que tem muita técnica, né? Sim. E muita arte. Com certeza, vocês realmente são artistas. Nós, engenheiros, às vezes a gente vê vocês fazendo, é até interessante, porque às vezes fala, nossa, mas como que vai carregar essa viga de madeira com esse peso? Como é que vai colocar no lugar com aquela perfeição, aquela medida certa? Né? Como que faz determinadas medidas, que isso na faculdade a gente não aprende, a gente vai aprender olhando vocês a fazerem na prática. E é muito interessante e a gente percebe mesmo que é uma arte, é uma técnica que precisa mesmo de, além do dom, do conhecimento do dia a dia. Wellington, eu queria ver primeiro, vamos conversar, falar um pouquinho sobre assim, os tipos de telhado, né? Porque a gente sabe que numa cobertura, hoje em dia principalmente, existe muito dessas casas, né, com, vamos dizer, essa arquitetura moderna, que às vezes não quer mostrar o telhado, né? Ou mesmo mostra um telhado com telhas coloridas, né? Então, essas telhas coloridas, eu queria que você falasse então, tanto dessa parte de madeiramento, né, como que você tem usado, qual o madeiramento, qual que é a madeira mais propícia aí para se fazer uma cobertura? O que a gente tem mais usado aqui no nosso interior aqui é a peroba rosa, a peroba do norte, né? Peroba rosa já não existe mais, né? É bem difícil de achar. Que é essas casas antigas, né? Que tem hoje os patrimônios históricos aqui de Jaú. Todas a gente elas. Encontra ela, Sim. a peroba rosa. Inclusive ainda a gente chega a trocar telhado. A maioria dos telhados que a gente vamos trocar a telha e o ripamento, eu falo para a pessoa, olha, não mexe nem na estrutura, porque essa estrutura a gente vai embora e ela vai ficar aí ainda. É verdade. Né? Mas o que a gente tem mais usado hoje é as perobas, né? Tem os cambará, tem os eucalipto, entendeu? Mas a mais forte, a mais segura mesmo, que é um acabamento mais bonito, é a peroba do norte. Perfeito. E sobre os telhados, hoje em dia estão usando bastante, né, esses telhados escondidos, embutidos, né? Tem bastante com estrutura de aquela termoacústica, que é aquela telha que é sanduíche, né? Que ela é de telha zinco, metálica. telha metálica. Né? Então faz o madeira de madeira pode mesmo, fazer, né? Isso. Pode ser de estrutura metálica, pode, né? Mas né, sem problemas fazendo sem de problema madeira. nenhum. E você utilizando de vez de uma telha cerâmica, que é a mais comum, ou hoje em dia também a de concreto, né? Sim. Usa então a metálica sanduíche para não fazer barulho. Fazer barulho, para não passar calor.
essa telha ela é um preço um pouco mais acima. Sim. Só que assim, é uma coisa também que é espetacular o serviço. Espetacular. Mesmo porque essa telha metálica, ela também tem ela pode ser feita com um caimento menor, né? Um ângulo menor. Sim. E isso facilita para esconder esse telhado, né? Vamos supor, se fazer um patibanda, um beiral de 60 centímetros, você consegue fazer um telhado escondido que ninguém veja. Tá né? certo. Se for cerâmica já não dá, Cerâmica, tem que ter um caimento maior. No mínimo uns 30% de caída, entendeu? Isso, então vamos supor, uns 5 metros de vão, 1,70 m no mínimo para que esteja uma caída para que não chova dentro. Isso. Aí, sobre, vamos supor, as telhas coloridas, as telhas de cerâmica, que é a normal, de barro normal, hoje tem as que imita, que é o mesmo material de piso, né? E tem as de cimento, né? Eu, assim, vamos supor, sobre estrutura, eu não gosto de mudar muito. Falar, não, mas essa aqui é mais leve, vamos fazer um pouco mais leve, vamos diminuir madeira. Ah, sim. Eu não gosto porque, assim, se você for analisar o peso, é muito pouca diferença entre um metro para o outro. Né? Mudança é mais, então, no que a gente chama da garga, isso, o tamanho da telha. A gente fala garga, porque a gente do interior, eu vou falar garga, eu não sei de onde. Entendeu? Varia muito do tamanho da garga, né? As telhas de cimento, elas são muito boas numa parte disso daí, porque, vamos supor, você não pode dar corte nela. Então, ela tem que dar a medida exata. Ela nunca se pode cortar lá em cima, porque ela escorrega. Então, agora, a telha de piso, uma garga bem mais grande. Só que se você colocar o peso em si, seria o mesmo. Então, vamos supor, as estruturas... Que são aquelas que a gente chama de tesouras, né? Isso. Ou mesmo... Às vezes, dependendo do vão, às vezes não há, pode ser meia tesoura, sim, né? Ou mesmo umas vigas apoiadas, né? Também, sim, às vezes, né? Também. E aí vai tudo depender do tamanho, né? Do vão, existe um dimensionamento, existe até um cálculo, existem, né, maneiras de se calcular. Sim. E com o tempo, né, Wellington, você com a prática que tem também, você tem essa facilidade de enxergar, né? Quando há necessidade de se fazer um reforço a mais. Né? Não, dependendo o telhado, a estrutura, a gente já tem que ver, né, a coisa exata para não ter perigo de cair ou de selar o telhado, né? Sim. Entendeu? Mas é isso daí. Eu costumo falar assim para a pessoa que, vamos supor, tem pessoas que querem economizar hoje, né? Eu não aconselho, porque na hora ali o serviço ele fica bonito. Ele fica bonito, vai ficar... Você virou as costas, não dá pouco tempo, ele já começa a entortar. Então, não compensa às vezes a pessoa, por causa de... Não é tanto às vezes, né, a economia, para depois você ter que gastar 2 vezes a mais para ter que consertar. Entendeu? Deve ser feito, né, de acordo realmente com as normas, de acordo com a necessidade. Porque principalmente a madeira, cada vez mais, né, como você falou, a madeira rosa, antigamente ela tinha uma dureza, né, uma segurança que nos dava. Hoje a madeira, infelizmente, muitas vezes é meia verde, né? Não, praticamente então, todas que vêm, né? Então, se você não tiver se garantindo, né, porque ela pode encolher, né? Sim. Ela pode ceder, e isso tudo tem que ter os travamentos, né? Tem que ter todas as ligações da madeira na formação da tesoura, né? De tudo, para garantir que não haja nenhum, que né, falou, barrigada. Você vai olhar e vai falar, aquele telhado é corda bamba, né? Corda bamba. Não é corda bamba. Não era para ser, né? Ninguém quer mais corda bamba. Porque antigamente era bonito, mas hoje chove dentro. Então, por isso que tem que ser bem trabalhadinho. Dá para fazer com as outras? Sim, tranquilo. Né? Só que assim, é uma coisa que não é tão... a gente vê, de vez em quando, né? Casas populares, infelizmente, às vezes é usado o eucalipto, né? Sim. Às vezes o vão é pequeno, as coisas, então dá uma segurança maior. Agora, uma casa maior já, de 150, 200, 300 metros quadrados, você colocar um eucalipto, você está
sujeito a ter alguns problemas depois de alguns anos. Sim, que é isso com que você certeza. falou, né? Porque é uma madeira que vai sofrer mais com o tempo, né? O que acontece? Você vê que ela não, ela chega, sabe, tipo coxar assim, ela não chega nem, ela, não sei o que, acho que é do cerne dela, né? Das veias que ela tem, Sim. que é o que faz ela fazer isso daí. Sim, é. Eucalipto, por exemplo, é muito bom para escoramento, né? Ele Sim. tem uma resistência muito boa, Sim. que a gente chama compressão, né? Esse peso aqui. Agora, nesse sentido de flexão, Sim. aí ela já não é boa. Aí, e no telhado é isso que você vai exigir dela, né? Hoje exigir, tem- ela enverga aqui. Hoje tem bastante eucalipto tratado, né? Só que os bons mesmo, os eucaliptos tratados, são os que são os morãos, que são os palanques redondos ainda, né? Isso. Então, esses são bem reforçados. Fazer uma estrutura, tipo, você quer fazer um restaurante, ou uma casa, um chalé, Tipo, entendeu? Um barracão, assim, né? Tipo, Isso. Aí esse daí é excelente para isso, né? Então, e aí você falou uma coisa interessante, que no caso de telhas, como telha de cimento, né? Que não deve cortar, né? Sim. E aí é calculado de forma e nesse caso sempre tem o beiral também, né? Sim. Aí esses beiraus, muitas vezes para dar um acabamento melhor, a gente coloca uma testeira de madeira, né? Sim. Como é que você tem feito isso ainda? É sempre, né? O acabamento com a testeira, hoje em dia, entendeu? Uma que, vamos supor, se for colocar uma calha na frente, você tem que ter a testeira. Então, a maioria das casas hoje, né, tem as testeiras. E essa testeira, a madeira já é outra, né? Já é outro tipo de madeira. Eu costumo trabalhar com dois tipos de madeira, que tem o cedrinho, né? E a Itaúba. A Itaúba é uma madeira excelente. Um pouquinho mais cara, Sim. mas tendência é que dure mais, Que né? dure bem mais. É que Agora- assim, eu falo bastante pro pessoal também assim, a pessoa fala, nossa, mas quanto que vai durar esse madeiramento? Quanto vai durar esse... Vai vir de você cuidar. Isso que eu ia Entendeu? falar. A manutenção. É. E essa manutenção como que você sugere? Eu sempre falo assim pra pessoa, falar, a hora que você vê que tá apagando o verniz que você passou, passa, porque assim, Júnior, as pessoas, o que acontece? Às vezes elas demoram para passar, ou às vezes nem passa, vamos supor, a gente acaba de pregar a testeira ali, se o pintor já tá na casa, já passa, já deixa pronto, que aí depois a manutenção é mais fácil, mas aí tem pessoas que deixam, vamos supor, anos, e depois ela quer, aí a madeira já não volta mais a cor, entendeu? Ela racha, ela Ela fica Ela- preta. fica preta. Ela pretege, Como entendeu? ela às vezes é verde, ela encolhe, vamos Sim, dizer assim, sim. de forma pegada. Hoje em dia, se você for analisar mesmo assim, numa madeira externa, o verniz é tudo, né? A pintura nela é tudo, a conservação nela, porque ela dura a vida inteira, nossa. A nossa de ouro, ela dura tempos. Só que é o tratamento, a gente tem que sempre cuidar, tem que sempre estar... o que você fala pra mim? Vamos supor, se tudo uma vez por ano você passar uma demão, você vai gastar bem menos da metade do que você iria gastar daqui 3 anos ou daqui 4 anos, Sim. entendeu? E você vai manter uma madeira bonita. Sempre bonita, né? Tá Sim. sempre em ordem. E outra coisa que precisa ver, como você realmente percebi que é difícil passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, porque também tem lugares que bate sol Sim. o dia inteiro praticamente. Sim, Tem lugares que já não. Então isso influi também, né? Influi muito também. Tem lugares que ela vai ficar, né? O sol ele bate o dia inteiro ali. Sol da tarde, vamos dizer, quando sim, tá virado às vezes tem uma sombra, pro uma norte, árvore. normalmente bate mais sol do que quando é virado pro sul. Isso, sim. Então, essa daí a tendência é ela estragar mais. Mas assim, mas por que a minha tá... Não, é o fato, é aquele fato, é o conservamento dela ali, entendeu? Tá sempre passando um verniz, não deixando muito tempo, porque depois também o trabalho que a pessoa vai ter de lixar ela, entendeu? A mão de obra seria já o mais caro, o verniz que você vai gastar é muito mais. Às vezes compensa, né? Mas é assim, que nem você falou, o sol, a chuva, ela já, né? Bastante. Então é por isso que tem que conservar mais isso daí. É um fator que vai
dá mais tempo ou menos tempo a essa necessidade da manutenção, da repintura, né, com verniz e tal. Outra coisa que nós precisamos falar aqui, que é interessante, você falou um pouco também, que quando tem a testeira, né, tem um beiral, muitas vezes se coloca a calha, né, que é um serviço assim de, vamos dizer, parceiro ao seu, né? Sim. E tem também a importância do rufo, né? Sim. Porque muitas vezes, por exemplo, infelizmente, às vezes, por exemplo, pinga dentro da casa e fala, mas põe a culpa no carpinteiro. E às vezes não é, às vezes é o rufo, às vezes que não está bem instalado ou até embolsado, né? Porque precisa ter aquela vedação também. Sim. Antigamente o povo ele tinha costume, os rufos, vamos supor, hoje em dia são meio que obrigatórios. Não tem, vamos jogar uma massa, não tem como. Outra coisa que antigamente o povo fazia bastante era colocar as capas nas testeiras, nos beiral da casa. Hoje eu já não aconselho mais, porque o que você vê apodrecendo os beirais, você pode ter certeza que é as capas que tem, porque a massa ela infiltra, mesmo que esteja bem feitinho, vai infiltrar a água e é onde vai molhar aquela madeira. Eu tenho trocado muitas testeiras, muitos caibros de beirais por causa disso daí, por causa do emborsamento que ficou tempo já e entendeu? Foi apodrecendo. Então o rufo é essencial, as calhas e os rufos hoje em dia são, né? E isso tudo vai trazer economia, claro, né? Que nem você falou. Não adianta querer economizar no começo e depois ter um prejuízo depois. Entendeu? Então isso vai dar durabilidade, né? Vai deixar de ter umidade, no caso. Realmente, alguns costumes de tempos atrás precisam ser mudados, né? Sim. O que existe também hoje, até essa semana eu fui procurado, por exemplo, entrando morcego dentro do telhado. Então tem o que a gente chama de passarinheiro, né? Que seriam umas franjinhas que impede a entrada, né? Isso você tem feito muito, Jaú? Tem bastante. Em chacras, porque aí a pessoa fala, não quero colocar aquela calha na frente. Entendeu? Por quê? Por causa do que eu não gosto de calha. Entra sujeira, mas tá entrando passarinho. Hoje em dia tem passarinheira para todo tipo de telha. Entendi. Entendeu? Tem para telha de cimento, tem para telha de barro, tem para telha arredondada, de quadrada, né? Para portuguesa, romana. Então já não é tanto. É só as maritacas. As maritacas, se bobear, elas comem até a tábua, porque elas têm força, né? Fiação, né? Sim. Eu não sei, mas ultimamente parece que no centro eu ouvi falar que o motivo do incêndio foi uma maritaca que ela, na verdade, ela descobre os cabos elétricos, os fios, e aí existe o curto, e aí pode ocorrer um fogo. Isso a pessoa, a hora que ela estiver fazendo o telhado também, ela tem que observar tudo isso daí, todos esses pontos, né? Para depois não ter trabalho. Entendeu? Que bom, Wellington, a gente já terminou aqui o primeiro tempo do nosso programa. Daqui a pouco nós vamos voltar falando mais e mostrando fotografias de serviços realizados, que é muito interessante e importante, tudo isso que a gente falou, nós vemos na realidade, né, todo o processo, né, de execução das obras. Então até daqui a pouco.